Olá, boa noite. Tudo bom, pessoal? Aqui para mais uma live, a última do mês de março, com uma pessoa muito especial, a minha filha, né, Maria, que vai falar conosco hoje sobre distúrbio. Esse mês que nós tivemos tantas pessoas incríveis, tantas mulheres incríveis, eu trago aí o melhor de mim, né? O melhor de mim, com certeza são os nossos filhos. E a minha filha, então, vem, Mariá, para quem não sabe, ilustrou o meu livro, Livro da Vida. É uma artista, tem alma de artista. Oi? Olá, tudo bom, filhota? Quanto tempo, né, mãe? Tempo, né, filha? A gente saiu da sala da mesa de jantar há pouco. Eu Imagina. tô aqui no escritório, ela tá no quarto dela, só pra gente se dividir aqui e não dar eco, né? E o pai deve estar assistindo por aí, em algum lugar. Nosso fã. Nosso fã. Tudo em família. Estamos aqui em família, né? Realmente tem uma grande família. E olha, o Mário, um beijo, querido, Denise, todo mundo aí, que bacana. E hoje a gente, então, vai fechar com chave de ouro essa jornada desse papo de mulher para mulher, falando com essa pequena, grande mulher, que eu admiro tanto, né? Que na verdade, me ensina muito, né? Eu acho que a vida é uma troca. A gente dá alguma coisa para os nossos filhos e eles nos dão muito, muito. Se a gente puder perceber o quanto nós aprendemos com eles, né? E essa situação dos distúrbios alimentares é algo que bate à porta de muitas mulheres. Bateu na minha, com certeza bateu na minha mãe, na minha avó. Quem não quis se enquadrar num estereótipo, né? Tanto que ela entrou aí no perfil de um trabalho, do projeto dela chamado Perfeitas Imperfeições, né? O que que é imperfeito no nosso corpo, né? A gente tem muito isso e a Maria faz parte de uma geração, eu entendo que é uma geração diferente, que é preocupada com o todo, que está preocupada com o meio ambiente, que está preocupada com as inclusões, né? Para a gente minimizar as exclusões, está preocupada com os estereótipos, né? As exclusões por estereótipo. Então, eu queria que tu falasse um pouco, primeiro, desse projeto Perfeitas Imperfeições, porque eu acho que ele fala um pouco dessa questão do enquadramento do biotipo, do estereótipo da mulher magra, né? E que tu contasse, porque a Mariá, para quem conheceu, quem a conheceu, ela tinha o quê, mana? Uns 12 quilos, 13 quilos a mais É por aí. em 2020, né? Sim. Então, em 2020, a Mariá fez uma jornada de entendimento, Autoconhecimento, né? autoconhecimento. Gente, não tô dizendo que ela é melhor de mim. Então, mana, conta pra nós aí. Primeiro, essas questões que às vezes a gente fala na nossa sala, na nossa mesa de jantar, nos nossos cafezinhos, porque a gente sai muito para tomar um cafezinho, Nosso cafezinho da. e nosso cafezinho da tarde, né? Isso é uma dica para as mamães aí que têm filhas adolescentes. Às vezes a gente entra num ritmo tão frenético que a gente precisa ter um tempo com os nossos filhos, né? E eu e a Maria, então, elegemos os nossos cafezinhos. Então, às vezes, a gente vai fazer a unha, toma um cafezinho, vai no shopping, toma um cafezinho, sai só para tomar um cafezinho. E é isso, e ali surgem os papos. Vou parar de falar, porque eu já fui puxada a orelha pela tia Cresci, e vou deixar você falar, então, querida. Primeiro, eu queria agradecer por tu ter me convidado. É muito bom estar no meio de tantas mulheres, porque, pelo que eu vi, foram chamadas muitas mulheres incríveis. E é, tipo, bizarro, assim, porque eu sou jovem, assim, e não. A gente. E queria me desculpar pelo nervosismo, claro, né? Porque primeira live, a gente nunca sabe o que fazer. Então, tá pelos Perfeitas Imperfeições, tá? O projeto surgiu, na verdade, agora, infelizmente, eu não tenho postado mais muita coisa por conta da transição que eu tive pro ensino médio, então ando meio ocupada. Mas o que que ele tem como um princípio, né? É
basicamente, normalizar os defeitos, os problemas. Quando você olha no espelho, eu quero que você veja na forma de arte. Então, é o que eu faço. Eu transformo essa imperfeição, entre aspas, tá? Porque tudo é perfeito, a mãe já falou várias vezes. Numa arte. Algo bonito, sabe? E da minha forma. Às vezes a minha arte não é perfeita, eu tenho certeza, e eu gosto dela assim. Isso é muito legal. Tu olhar e pensar, olhar as curvas tortas, ver. Eu gosto disso, sabe? E as pessoas têm que normalizar que a gente é assim também, né? A gente tem imperfeições, eu ainda tenho imperfeições, né? Eu falo várias vezes no meu nariz que eu não gosto. Tô num processo, tô num processo de aceitar e é normal, né? Então é para isso que o projeto veio. Basicamente normalizar aquilo que as pessoas não gostam mais em si mesmas, né? A minha transição, o meu autoconhecimento, minha Antes trajetória. de tu falar disso, mana, aconteceu algo muito interessante contigo há um tempo atrás. Tu ainda estudavas no CSC e eu lembro que você estava na frente de uma menina e você sentiu algo e começou a escrever, porque você desenha muitas mulheres, muitas meninas, e você começou a escrever. E é uma menina de uma classe diferente de um grupo, né? Porque eu acho que o Perfeitas Imperfeições, ele não é só a questão do corpo, né? Eu acho que o perfeito, às vezes a gente olha para a mãe, a gente quer que a nossa mãe seja perfeita, o pai seja perfeito, né? Que a gente seja perfeita na escola, as notas, a gente se cobra um monte, né? Eu acho que o entorno cobra um monte. E eu lembro que você comentou, inclusive, que a tua colega se emocionou muito com o teu poema, porque foi algo que você começou a escrever intuitivamente, né? Sim. E era um poema difícil, era um poema pesado de dor e que meio que conduzia assim a uma tentativa até de suicídio, de se jogar da ponte e tudo mais. E a menina começou a chorar e disse que aquela era a história dela, né? Então, um pouquinho antes da gente passar pela tua jornada, eu queria que tu relatasse, porque tem muita mãe assistindo, né? Tem muito terapeuta assistindo. Como é a vida do jovem hoje, né? Como é que. Porque a gente tem o olhar do adulto para o jovem e tem o olhar do jovem. Como é isso? Por mais que a gente esteja vivendo hoje um tempo de aceitação das diferenças de gênero, das diferenças de raça, de credo, de cor, ainda existe um certo preconceito, né? E ainda existe muito sofrimento por conta dessas situações. O que que tu tem para nos falar, assim, como um alerta, como uma partilha, como uma experiência daquilo que vocês vivem? Tô vendo a Ana aqui, a Aninha, um Aninha. beijo. Nem falei pra ela que tinha live, as Isso amigas. aí. É, o que aconteceu foi que no meio da aula eu tava desenhando, né? A gente, assim, nesses momentos eu me distraio, mas na verdade é onde eu faço minha melhor arte, assim, parece. Então eu tava desenhando, desenhei essa menina negra, né? Essa menina preta, né? Na verdade, não sei como preferem ser chamados. E eu escrevi uma história, assim, de uma mulher sofrida, uma mulher que era assediada, uma mulher que era objetificada, que era abusada, era machucada, sabe? E eu me lembro que eu chorei muito depois porque a menina se identificou e essa não era a minha realidade, sabe? Isso foi uma coisa que veio através de mim, né? Então, eu fiquei assustada porque a gente não tem. Eu tenho privilégios, tenho muitos privilégios. Então, acaba que tu leva um choque, assim, tipo, cara, não é comigo, mas acontece. Acontece. E por isso que eu comecei a virar essa, essa chave de que as pessoas precisam de mais atenção nesse quesito, sabe? E por isso que, em questão do corpo, né, falando dos pais e tal, é muito importante prestar atenção no filho. Porque a gente não fala tudo, tá? A gente não tem coragem de falar porque a gente acha que a gente vai ser julgado, que não pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça, né? A gente sente que vai vir um julgamento.
já entrando em questão de transtorno alimentar, né? Muitos dos sinais são evitar, ai, come isso, fala, não tô com fome, e tu vai ver que isso vai se repetindo, né? Então, eu tomava laxante, pílulas de laxante, então é importante ver o que teu filho tá comprando, olhar, dá uma olhadinha na gaveta, assim, sabe? Eu sei que parece que é abusivo, mas, cara, sabe, é muito necessário, assim. A gente quer a atenção, a gente só não consegue. É como se tivesse uma barreira. Não que sejam vocês a barreiras, né? Vocês pais, eu digo. Mas que é difícil pra gente se comunicar, assim. A gente tá numa época que a gente tá muito fechado, principalmente com o começo da pandemia, a gente, sabe, eu tive uma jornada de autoconhecimento, mas tem muitos adolescentes que estão em situações terríveis e porque não tem a estrutura que eu tenho, não tem a natureza que eu tenho, não tem, às vezes, a capacidade, a elevação que eu tive para conseguir evoluir. Então, é muito importante. Essa coisa de cafezinho, vamos sair para tomar um cafezinho, por mais que pareça só, ai, vamos sair e tal, pra gente é muito importante. Pra gente é muito importante porque a gente vê que a gente está sendo notado, que a gente importa, sabe? A gente importa. E que vocês estão abertos para aquilo que a gente vai falar, assim. E por mais que, por exemplo, para vocês é um choque, porque, eu passava fome e nunca tive problema, vocês estão reclamando porque não come isso e não come aquilo. Só que, cara, é uma doença, sabe? É uma doença. A gente não controla isso, sabe? Então a gente precisa de uma abertura, né? De uma abertura com vocês. A gente precisa que vocês tenham a cabeça muito aberta nesse O momento. pai tá dizendo que tu vai na academia com ele também. Ele vai ficar Sim, com ciúmes. pai. Academia com o pai também. É, E, gente, mas ele faz ela pagar mico na academia, né? é, Vamos falar aqui, né, mamá? Porque ele lá na academia, ele vê, né, que a Maria, ela emagreceu um monte, aí ele fica abanando pra ela na academia, né, mana? Enfim, mas é muito legal falar sobre isso, né? Sobre essas angústias, sobre os rótulos, porque na adolescência, né, a menina passa de uma transição de corpo, de menina roliça, e é normal, ali 12, 13 anos de menina roliça, e daí quando começa a menstruar, começa a vida da mulher adulta, começa, né, a ter uma transformação no corpo. E às vezes o corpo se transforma em mulher, a menina ainda é uma criança, e às vezes acontece ao contrário, né? Quantas meninas que acabam se tornando mulheres pelo assédio, é, por uma gestação fora de uma época, talvez, de maturidade, e vocês acabam sendo bombardeadas pelo entorno, cobradas pelo entorno, por comportamento, por estereótipo, por namorar, por ter o corpo tal, né? Por vestir que tamanho. Então tem espinha no rosto, né? Tem uma porção de inseguranças. Porque, na verdade, nessa época, gente, é bem legal a gente entender isso, nós, pais. Porque o adolescente chega um determinado momento que ele precisa rechaçar, no bom sentido, a figura do pai e da mãe, para que ele encontre a sua própria identidade. Então, com todo o respeito do rechaço, mas é se, se, é, é, se desligar dessa figura de que a mãe é tudo, de que o pai, né, é o estereótipo da perfeição, porque nós não somos perfeitos também, né? E eu digo para eles assim, olha, eu dou para vocês o melhor que eu posso e muito mais daquilo que eu tive. Tenho certeza que vocês farão isso a mesma coisa. Cabe aos filhos tomar o melhor que nós damos, né? Tomar da melhor forma. E a gente vai continuar dando o melhor. Mas é muito interessante que a gente entenda que o adolescente ele passa por esse processo. A Maria fez 15 anos agora. E também tinha a questão das espinhas no rosto, que aí começastes também a não te gostar em relação ao rosto, ao corpo. Foi uma porção de, entre aspas, inaceitações, né?
Foi uma junção, porque eu não tava mais gostando do que eu via no espelho. Não gostava mesmo, assim. Eu me lembro que quando eu ia tomar banho, eu não me olhava no espelho, né? E, cara, na verdade, quando o meu processo de emagrecimento começou, quando eu olhei mesma e falei, cara, é o meu corpo, ele vive comigo, ele aguenta todos os meus problemas. Ele me leva para os lugares, ele faz de tudo para mim, eu amo o meu corpo. Não fisicamente, mas as coisas que ele carrega, as pessoas que ele carrega, né? Então, e quando eu mudei para essa vida mais saudável, né? Foi por causa de saúde. Porque eu amo o meu corpo. Não porque eu odeio e quero mudar, porque eu amo o meu corpo. Eu devo isso a ele. Eu devo saúde a ele. Então, eu nunca tive o propósito de emagrecer. Foi totalmente como é que se diz? Uma Hã? tomada de consciência. Eu acho que foi uma tomada de consciência tua. Uma consequência. Foi uma É, consequência. sim, O princípio sempre foi me conhecer, saber quem eu sou, e eu consegui isso com hábitos saudáveis. Foi o que me motivou. E nem não precisa ser para todo mundo do mesmo jeito, né? Às vezes a pessoa pode só se amar e começar a se repetir no espelho: eu me amo, eu sou linda, eu gosto do que eu vejo no espelho e tá ótimo. O meu processo foi a vida saudável, mas para cada um tem o seu processo, ninguém é igual. O importante é tu amar o teu corpo e perceber que ele é importante, ele te dá nutriente, ele te dá vida, ele carrega teu espírito, ele é muito importante. Então, por isso que eu comecei a mudar. E, óbvio, se tu não gosta daquilo, qual é o problema de mudar? Qual é o problema se eu tenho espinha, eu tomei Rocutan e eu me sinto mais bonita? Amo mais o meu corpo. Não tem problema em mudar. Eu digo que de alguma forma, se você não gosta, você pode mudar de forma estética, você pode mudar de qualquer forma, desde que você ame mais o seu corpo. É isso que importa, assim. No final das contas, é isso que importa. Então, foi por isso que eu emagreci, uma consequência, né? Foi por amar mais o meu corpo do jeito que ele é e o propósito dele, né? Então, sim. foi isso. Foi isso, basicamente. Então, é muito lindo isso que a Maria diz, né? Por isso que eu digo que ela é a melhor versão de mim, porque é bonito o que ela está dizendo, porque nosso corpo é um templo, né? Nosso corpo é um templo. Então, quando ela diz meu corpo, ele é a casa do espírito, né? Nós somos um espírito. É lindo isso que ela diz. E, ao mesmo tempo, quando ela fez esse processo de transição, que eu acho que foi um processo de várias percepções daquilo que já estava nela. Maria não era, ela, desde criança, não era uma menina que gostava de comer muita carne. E num determinado momento, ela decidiu não comer mais carne, né? E esse não comer mais carne é algo é algo da alma dela. Não foi uma decisão em relação à questão alimentar. Foi uma percepção, que eu até gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, é, em relação ao meio ambiente, ao todo, né? E quando a gente para de comer carne, eu ainda como carne, a gente conversa sobre isso e é bacana a gente falar sobre o respeito das decisões de cada um, a partir das percepções de cada um, e tá tudo bem, né? Mas a Maria parou de comer carne e esses dias nós estávamos no supermercado, a gente sempre vai junto, né? E eu vi que ela desviou no meio do caminho, assim. Ela pegou o corredor do meio e foi. E aí eu vi que ela estava embargada, assim. E ela chegou em casa, ela disse: Mãe, eu entrei no supermercado e eu senti muita vontade de chorar, né? Porque eu fiquei perto da seção das carnes. Então é muito interessante essa sensação, né? Após essa transição de parar de comer carne, como o espírito também se conecta mais, né, com esse campo sutil, porque a gente fala dos jejuns. O jejum também, nós estamos numa Semana Santa, e o jejum também proporciona essa conexão maior com a espiritualidade. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os excessos, né, porque a gente fala bastante dessa questão dos excessos. É, Eu comecei a parar de comer carne por causa dos animais, né?
porque não me fazia bem e eu pensei, nossa, mas eu olho, eu vejo vídeos, recebi um vídeo uma vez de animais sendo mortos, né? Bizarro. E eu olhei aquilo e pensei, tá, eu choro com isso, eu sofro com isso, mas o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo pra mudar isso? Então, assim, foi da noite pro dia, né? A mãe sabe. Eu falei assim, não, vou parar de comer carne, chega. Eu não vou mais concordar com isso, até porque hoje a gente vive não sei se a mãe já falou, mas a gente vive uma época de extremos, né? Então, tem esse extremo da carne que não é a questão de consumir carne, é a questão do exagero da carne. Como eles deixam animais dentro de caixas para eles não verem a luz do dia e depois serem mortos, para mim. Eu não vou falar no quesito, né? Porque eu acho que pode baixar a energia, mas para mim isso mexeu comigo e eu falei, não, eu vou mudar. Eu vou mudar, não vou mais comer carne. E para mim foi um processo tranquilo, porque eu não fico com vontade, super vontade de comer carne, porque eu vejo que o que eu faço tem propósito e eu tô seguindo o caminho certo, eu tenho certeza disso. E realmente a gente vê que a gente fica uma pessoa mais leve, assim. Você fica mais feliz, você emana uma energia mais feliz. E sobre esse acontecimento no mercado, né? A gente tava juntas e tal, e aí eu fui chegando no lugar das carnes. E aí eu comecei a. Meu Deus, o que é isso? O que tá tomando conta de mim, assim? E aí eu vi aquelas coisas penduradas e embaladas de uma forma e eu ficava, meu Deus, eu preciso chorar. Eu não aguento isso, eu preciso chorar, eu não consigo. E foi principalmente depois daquilo que eu percebi, é isso, eu tô fazendo certo, assim. Eu tô mais leve, eu sou uma pessoa mais leve, assim, eu sou uma pessoa mais, uma energia melhor, assim. Então, tipo, quando eu preciso me concentrar em algo, eu consigo me concentrar melhor, porque eu consigo me conectar melhor. Então, isso me ajudou bastante nesse quesito, assim. E acabamos mudando hábitos aqui em casa também, né? É. Porque todos comíamos muita carne, né? Continuamos comendo carne, mas uma quantidade muito menor do que a gente comia. A gente até, porque agora o nosso churrasco é metade legume, metade carne, né? É mais legume do que carne, quase. E a gente tava até falando assim, tipo, começar a fazer uma segunda sem carne, sabe? Tu não precisa ser que nem eu, do dia pra noite, parar de comer carne. Isso não acontece, né? Com muita gente, porque as pessoas são apegadas. Então, começar com uma segunda sem carne, pra mim, já é ótimo. Já é ótimo. Isso. Dá pra ver que tu se importa e que tu tá fazendo alguma coisa com a moda. Curti. Sim. E que tu tá fazendo a coisa certa e tá indo num caminho. Às vezes a gente não precisa passar disso, sabe? Diminuir de alguma forma já ajuda. É só não ter exagero. Por isso que Exato. eu parei, porque eu acho que a gente precisa de um. Não precisa. Tipo, pra mim tinha que ser o extremo. Pra mim tinha que ser o extremo. Eu não posso. E é isso. E pra mim é isso. Mas pra quem ainda tem apego, eu não vejo problema nenhum. E também não tem nada contra quem come carne, porque a gente é humano, né? O humano é carnívoro, né? Então faz parte, eu respeito totalmente. Mas quem começa, já pra mim tem um coração quente, assim. Então acho que já tomou uma decisão e já o começo já é ótimo. Exatamente. Ó, a Dinda tá aí, minha cunhada, tá toda boba aí. Além da questão da carne, a Maria parou de comer farinha. E a Maria parou de comer açúcar, né? E aí, claro, por isso tudo foi uma consequência na vida dela. Então, isso é legal também a gente falar, porque hoje a gente está falando da história, né, do vírus. As pessoas estão com muito medo de pegar o vírus, principalmente o jovem, né, que está em casa já há um ano. É uma situação difícil, afastado dos amigos, dos colegas, né? A gente sabe que os próprios amigos da Maria, alguns decidiram por não ir para aula, outros foram, enfim, cada família tem a sua receita. Uhum. Mas uma alimentação mais saudável, né? Esses dias eu fiz uma live com o Dr. Kefir
E ele fala disso, né? Ninguém está falando sobre nutrição nos dias de hoje. E é tão importante a gente desinflamar o corpo, né? Comer menos açúcar. E aí a Maria percebia que ela tinha algumas bolinhas no rosto, nos braços, né? E que essas bolinhas acabavam sendo também fruto de inflamação do corpo. Quer Uhum. seja do leite, quer seja, né, da própria farinha. E aí fomos substituindo as farinhas, Aqui em né? casa Fomos foi produzindo. uma consequência geral, assim, a gente não tem mais farinha de trigo em casa. Mas foi questão de saúde mesmo. Eu acho que é importante a gente consumir o trigo, é um alimento da natureza, é importante. E foi por isso também, assim, eu hoje não sinto falta nenhuma, né, do açúcar ou algo do tipo. Quando a gente começa aos poucos, eu nunca me restringi de tipo, ai, cara, eu tô com muita vontade de comer um Kinder Ovo. Eu vou lá e vou comer o Kinder Ovo. Pra gente começar, se você quer o processo de emagrecimento, se é isso que você quer para se sentir bem, o que você tem que fazer é não se restringir, tá? Porque, cara, quando você sente vontade e não consegue mais segurar, você vai e você chuta o balde e acaba que isso acaba com uma semana inteira de empenho, né? Então, é muito importante a gente não se restringir. Eu nunca me restringi, tanto para saúde física, tanto para uma saúde mental, né? A pessoa que entra numa dieta louca, que não come carboidrato, nenhum carboidrato, essa pessoa vai se restringindo, assim, vai se limitando só naquilo, assim. Tá E nos não deixa excessos, né? e não se permite Tá de viver novo. muitas vezes, né? E não se permite É, viver. Porque, tipo, eu não posso ir no bar com meus amigos porque eu não posso mais, eu tô de dieta. Então, acaba que a pessoa acaba com a mente, sabe? Destrói a mente por se restringir tanto, 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 tanto. Então, o é muito excesso bonito porque dos dois a lados. Maria tem, tem gente apaixonada aí. A Catiúcia disse que tá apaixonada vendo a Caína. A Maria tem as amigas, tem uma amiga dela que ela é celíaca, né? Uhum. Então, a colega é celíaca. Então, um grande problema, né, para os celíacos. Ainda bem que ela tem condições, algumas pessoas até nem têm, inflamam seus corpos, né, por conta desse alimento. E claro, tem todo Uhum. um olhar, eu sei que tem um monte de micro É, aqui, a que a mãe gente sabe gosta ver de melhor isso. decodificação, né? Mas tá tudo certo, né? Tem um movimento do olhar para isso. A gente já indicou, né, para fazer uma biodecodificação, porque a gente sabe que a alergia alimentar de alguma forma está conectado com informações do transgeracional, mas está tudo certo. Cada família na sua realidade, no seu movimento, mas ela tem, né? No grupo da Mariá, ela tem essa amiga celíaca, tem uma amiga que está fazendo transição, né? Que nasceu com um menino e hoje é uma menina, né? Então a Mariá tem no grupo dela essas diferenças, né? E é bonito quando elas se encontram e estão juntas, né? Esse respeito das diferenças, é muito bonito isso. Eu não sei como isso é no todo, Maria, essa questão das diferenças, né? Porque eu acho que quando a gente fala do distúrbio alimentar, a gente está falando automaticamente de inaceitação, e inaceitação a gente fala também daquilo que a gente carrega, né? Da gente também falar com os pais, falar com os adultos, para olhar diferente para uma nova forma de ser do jovem atual. Uhum. E que está tudo bem, né? Que são jovens que vêm mostrar para uma geração anterior coisas diferentes. Sim. Que a gente Então, pode amar a qualquer um, né? é, essa minha amiga que ela tá em transição, né? Ela, na verdade, a gente não fala que ela nasce como homem e vira mulher. Na verdade, ela sempre foi mulher e hoje ela se descobriu e se aceitou como uma, né? Então, ela tá nesse Perfeito. processo de transformação. Mas é muito isso, assim, tipo, a gente tá diferente, justamente para ter esse choque, sabe? Porque aí a gente vai gerar esse choque em vocês. Isso é normal. A gente entende que vocês são uma geração passada e que vocês tiveram uma convivência diferente de nossa, assim,
Como a gente, por exemplo, eu às vezes reclamo de alguma coisa e um tempo depois, meu Deus, por que que eu tô reclamando disso, né? Meus pais passaram fome, aconteceu tal coisa. Meu pai foi para o militar, né, por um tempo e ver o que ele experimentou lá. Aí você fica, meu Deus, eu tô me reclamando de umas coisas muito pequenas, mas não são pequenas, sabe? Aquilo que a gente tem, aquele problema que a gente tem dentro de nós não é pequeno. Então acaba que a gente diminui aquilo que a gente sente, né? A gente fala, nossa, mas eles têm problemas maiores, vou guardar isso pra mim. Esse é o problema, muito maior dos problemas do jovem hoje, né? Fala assim, não, eles têm problemas maiores, vou deixar isso pra mim. Eu consigo lidar sozinha. Então aquilo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e numa hora a gente explode. Por isso que é muito importante o pai ter abertura com o filho, né? De falar, tá tudo bem? E, e se o filho falar, tá tudo bem? Fala mais 100 vezes. Pergunta mais 100 vezes. Porque a gente é difícil, a gente sabe disso, mas a gente quer ser ouvido, né? Então, tipo, a gente precisa da atenção. A gente não quer, porque a gente acha que a gente está atrapalhando de alguma forma, mas a gente precisa. Então, esse é o problema, assim, que eu percebo nas minhas amigas ou colegas, enfim, que tem problema com a imagem, mas fala, tá, tudo bem, eu faço uma dieta cortando carboidrato, e tá tudo certo. Só que não tá certo, sabe? Se tu se sente mal, conversa com alguém. A gente precisa de conversa, a gente precisa, principalmente nesse momento de pandemia, as pessoas estão ficando mais fechadas, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar, gente, a gente precisa conversar. Nós adolescentes, assim, com a nossa idade, a gente precisa de alguém para conversar. A gente é uma pessoa contata, a gente precisa abraçar, sabe? Então, se isso não vem de fora, se a gente não tem isso fora, a gente precisa isso dentro de casa. Então, a gente precisa de afeto, a gente fica dependente disso, sabe? Quando a gente tá passando pela pandemia, né? Naquele momento mais fechado, de lockdown, a gente sente falta, a gente precisa de atenção. E por a gente pensar que os nossos pais, enfim, por quem você seja criado, né? Tenha problemas maiores, a gente precisa conversar. Porque tem uma hora que tu chega num limite que tu quer tirar a tua vida. Isso é bizarro, sabe? Porque tu não conversou, porque tu não tinha alguém para conversar. Então, é uma coisa tão básica que a gente parece tão pequena, uma coisa tão pequena, um ato tão pequeno, mas que é muito importante, assim, pra gente se liberar. Opa! Meu Deus! Pra gente se libertar. Pra gente se libertar. Então, a gente tá É precisando disso legal falar agora. isso, né? Porque é uma dica que talvez as pessoas não percebam. Ah, não, mas ele gosta de ficar sozinho. A Maria mesmo, hoje mesmo a gente estava falando, né, sobre gostar da nossa presença. Não, beleza, né? A gente estava falando agora há pouco. É, Nossa, eu gosto da minha presença, né? Eu gosto de né? ficar comigo mesma. E aí a Maria disse, eu também gosto de ficar comigo mesma. Mas em alguns momentos é legal a gente ficar conosco, fazer as nossas reflexões, a nossa leitura, assistir uma série, mas a gente também tem que ficar junto, né? E uma coisa que é legal, que eu falo sempre na aula, e que a gente faz muito aqui em casa, principalmente eu, a Maria e o Dene, né, o meu marido, porque o Pietro já está com 22, já tem outra programação, outra vibe, é a questão do humor, né? Da coisa de tornar a vida um pouco mais leve, da gente poder. A Maria tem muito disso, né? Ela é muito engraçada, ela é piadista, e aí eu e ela acabamos pegando no pé do meu marido, né? Ele disse que ele sofre bullying aqui em casa. Mas acaba sendo um momento divertido, né? Quando a gente consegue levar isso numa boa, transformar isso numa quebra de rotina, né? Às vezes dar uma zoada no bom sentido, fazer uma piada, dar risada, né? Sorrir, gargalhar, trazer um humor para as coisas, isso é muito importante, gente. Ó, já E a acertaram. gente tem. Ah, capricorniana. Capricórnio. Isso sim. Viu? Ó, nas Mas, piadas puxou o pai. mas é bem
Sim, a gente agora, a gente recebe notícias o tempo todo. Aqui em casa a gente parou de ver essas coisas de notícia de Covid, de essas coisas pesadas que passam na TV. Então, às vezes, não, a gente não precisa disso todo dia. A gente precisa estar informado, sim, é importante. Mas a gente não viver disso, sabe? Quando a gente entrou em lockdown, as pessoas falavam, meu Deus, olha quantos mortos teve. E não é assim, a vida não é assim, sabe? Então esse momento de descontração é muito importante. Até porque agora muitos adolescentes não. A gente não sente tanto contato. Aqui em casa, eu não tenho do que reclamar, a gente tem contato o tempo todo, a gente almoça junto, a gente janta junto, mas eu sei que isso não é a realidade em outros lares. Então, a gente precisa de momentos de família, a gente precisa de momentos sem celular, porque a gente agora, com o celular, na pandemia, a gente é tiroteio de informação e a gente não consegue lidar com isso. E aí, com a pandemia, isso subiu, foi ao extremo. Então, a gente recebe informação o tempo todo, informação, e aquilo vai nos destruindo. Então, esses momentos de leveza, esses momentos de risada, sem nada de Covid, sem nada de pandemia, uma série, ler um livro, ver um filme, conversar e que seja outra coisa além de pandemia, isso é muito importante agora, sabe? A gente não quer mais ver quantos mortos teve, a gente não se importa, a gente quer viver. E engraçado que ninguém fala quantas pessoas passaram, né? E passaram bem por essa jornada. A morte, amanhã de manhã a gente vai fazer um papo sobre isso, a morte e o morrer, onde a morte faz parte, é um ciclo da vida, né? Uhum. E, mas a gente não fala também do positivo. E é isso que eu tento trazer aqui em casa, né? Eu sempre bato nessa tecla. E a Maria mesmo, ontem a gente estava voltando de algum lugar que a gente foi junto. E aí ela diz assim, mãe, né? Porque tem uma amiga nossa que perdeu o marido, né? Perdeu no bom sentido, a gente não deve dizer perder, né? Porque a pessoa está no outro plano. E aí ela comentou, algumas pessoas que perderam seus familiares, em algum momento irão perceber que esta separação pode ser algo positivo. Porque a gente aprende sempre alguma coisa, né? Uhum. Então, sempre olhar um lado bom daquilo que a gente acha que é ruim. Sempre tem um lado positivo, sempre tem um lado de aprendizado. E é isso que eu sempre digo para eles, né? Eu digo, tem um tripé na criação aqui em casa, que é o ser em detrimento do ter, né? Então, a gente não deve olhar para a questão dos rótulos, se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, importa o que ela é, né? O crer para ver, a gente precisa, né? Eu digo para ela, mentaliza, o que que você quer ver, né? E o querer é poder. E a gente precisa trabalhar essa coisa do positivo, né? De mentalizar, de mudar a frequência vibracional. E a Maria, eu sei que ela é muito também antena, né? Porque como ela é uma menina madura, ela é engraçada, ela é uma super comediante, ela faz uma peça de teatro como ninguém, é uma artista. Então, eu tenho certeza que também acaba sendo o centro das atenções de amigos. Eu lembro que comigo sempre foi assim. As pessoas tinham problema e me procuravam, né? A gente é meio antena. Então, olhar também porque alguns jovens também ficam sobrecarregados, porque entre si eles conversam muito, né? Então, às vezes você dá, mas você também quer receber. Então, tem a relação do jovem com o jovem, Sim. né? Isso é muito legal, essa partilha. No amigo sempre tem aquele que é o psicólogo, que ouve tudo, fala tudo, conversa tudo, mas às vezes essa pessoa não é, quando ela tá tendo problemas, não é reconhecida pelos outros, né? Então, acontece, né, nos grupos de adolescentes, principalmente. Tem aqueles que só sabem desabafar, olha só pra ele mesmo, mas não vê que o outro também tem problema, né? Isso ocorre não só nos adolescentes, mas na vida adulta, né? Acontece, eu tenho certeza que acontece. E também outras coisas é que a gente só vê as mortes por Covid, mas não vê as pessoas com depressão, as pessoas com ansiedade. E agora, com a pandemia, acontece que as pessoas estão mais suscetíveis a isso.
E a gente tem que cada vez prestar mais atenção nas pessoas. Parar de olhar para si o tempo todo, né? Aliás, esse momento foi importante para olhar para si mesmo, se dar valor, mas também olhar para o próximo, ver o que ele sofre, ver o que está acontecendo com ele. Esse foi um momento de abertura para isso, sabe? Perguntar como perguntar, tá tudo bem, isso é importante. As pessoas estão parando de perguntar porque, não vou perguntar, né? Porque eu tenho vergonha, né? Porque vai que a pessoa não quer falar essas coisas. Gente, é muito importante perguntar. O tempo todo, perguntar ou repetir o quanto tu ama a pessoa. Gente, isso muda o dia de uma pessoa, sabe? É muito importante. A gente brinca com o pai, né? Porque eu fico cutucando ele e falo assim, pai, te amo. Aí, até ele falar, te amo também. Te amo também. Tudo junto, né? Então é muito importante a gente se expressar nesse momento, sabe? Dizer para as pessoas o quanto a gente gosta delas, dizer o quanto a gente se importa com elas, dizer que elas também podem falar com a gente no momento que elas quiserem, né? Então a pandemia deu essa abertura assim para a gente se comunicar, para a gente se ver como gente e não como, ele é meu rival, é meu amigo, enfim, e se ver como gente, né? Como um ser que tem problemas também, Claro. né? Assim como muitos famosos mostram, né? Que muitos famosos que mostravam essa vida perfeita e tal. E aí, com a pandemia, vão abrindo a sua vida e a gente vê que nada é como nas redes sociais, né? Então, que é Exato. o fato. O corpo, gente, o corpo que tá na rede social, o corpo que a blogueira posta, não é real. Não é real. Pode não ter Photoshop, mas tem procedimentos, Pose, estratégia. tudo isso, sabe? Então, não é real, não é real, sabe? E o problema não é ela postar. O problema não é ela postar, sabe? Ela posta do jeito que ela quer, se ela se sente bem assim, se ela se vê mais bonita assim, cara, é ótimo pra ela. Mas o importante é a gente ter consciência de que nem tudo que a gente vê nas redes sociais, nem todo. Ai, porque ela não tem nem uma gordurinha do lado, e eu tenho. Gente, uma coisa que eu parei pra pensar, assim, e que eu fui na praia e eu comecei a perceber no corpo das pessoas na praia. Cara, não tem ninguém que siga todos os padrões. Não tem ninguém. Ninguém. Então, cara, aquilo que a gente vê nas redes sociais não é aquilo que a gente vê na realidade. Então, tipo, cara, não bate. Não bate. Pra mim é bizarro como as pessoas ainda acreditam que aquela blogueira que posta, foto sem filtro. Hoje eu vi uma foto da Kylie Jenner, que é uma influenciadora, assim, estadunidense e tal. Ela postou, sem filtro. Ela tava com maquiagem, ela faz procedimentos estéticos. E o problema dela não é ela postar foto. O problema são as pessoas que falam, meu Deus, ela é assim sem filtro. Meu Deus, ela é assim e eu não sou assim, sabe? Eu tenho olheira, eu tenho... meu cabelo não tá sempre bonito, meu cabelo tá bagunçado, eu tenho muito frizz, isso, isso. E não é assim, gente. Ela não vive 100% assim. Ela podia estar sem filtro. Pra ela podia ser uma evolução. Porque às vezes ela usa muito filtro. E ela fala, sem filtro, agora eu tô me aceitando assim, desse jeito. E por enquanto tá bom assim. Daí, daqui a pouco ela posta uma foto sem filtro e sem maquiagem. E as coisas. Então, É, é isso. vai tanto. Perfeito. Mas é importante a gente sempre ter consciência de que nada que a gente vê nas redes sociais é aquilo que é a realidade. Porque, na verdade, tem uma rede social e tem todas as pessoas. Todas as blogueiras têm insegurança. Muitas vezes por aquilo que elas veem na internet. Então, tipo, todas as pessoas têm insegurança e todas as pessoas são influenciadas por aquilo que elas veem na internet. E todo mundo tem problema. A gente não é porque a blogueira postou tal foto que ela é perfeita, que ela não tem problema. Todo mundo tem problema, todo mundo é influenciado pela rede social, todo mundo é vítima da rede social, né? Então, é bem isso. Exatamente. O que precisa ter é consciência, né? E entender que essa realidade não é absoluta, mas que como a gente consome tudo isso todos os dias, a gente acha que isso é uma realidade. E Sim. vive querendo essa vida que a gente não tem. E esquece que nós somos únicos, né? Como a Maria falou, nós somos únicos, né? Meu corpo, meu templo. E tem uma jornada aqui, tem algo muito especial me esperando, e que é. E nós, como adultos, também fizemos isso, né? A gente olha o emprego do outro, o sucesso do outro,
a notoriedade do outro, a beleza do outro, é o corpo do outro, da outra, né? E tem muita cobrança em relação a isso. E a gente esquece que nós somos únicos, nós temos uma identidade única, a gente veio para revelar um dom muito especial, né? E acho que também tem uma questão da ansiedade em relação ao que ser, né? Tem muita cobrança, né? O que que você vai ser? E aqui em casa mesmo a gente trabalhou bastante essas questões, porque são dois artistas, né? Eu falo isso até em sala de aula, né? Porque nós viemos, o meu marido é de família italiana, e como, né, os artistas, né, o meu filho, por exemplo, trabalha na madrugada, né, e de repente dorme até meio-dia. Como conceber essas diferenças? A Maria adora a arte, adora a história da arte, e há um conflito de gerações também em relação às escolhas profissionais de vocês. E o conflito de, meu Deus, eu vou ter que seguir uma carreira que meu pai e minha mãe esperam de mim, que são arcaicas, né? E talvez as carreiras que vocês vão seguir nem existem ainda, né? São novas. E isso é algo que a gente acabou aprendendo com vocês, né? Digo, nós aqui em casa, pais, e eu penso que em muitas casas, onde os pais se abrem para aprender com os filhos, e eu acho que isso é bonito, né? A gente ter humildade e dizer, eu aprendo com os meus filhos, né? Aqui em casa a gente aprende o tempo inteiro, né? Tanto com Maria quanto com Pietro. E tenho certeza que também, da nossa parte, a gente passa o melhor para eles, né? É esse equilíbrio que vai acontecendo na jornada. Mas eu também queria falar sobre essa questão do ver o outro, né? Que na pandemia a gente falou bastante sobre os idosos, né? Tua avó tá aí, vó linda, né? Eu não tenho mais mãe, minha mãe já falecida, mas meu marido tem, minha sogra tá aí, nos assistindo. E como é importante, né, Maria, vocês jovens, né, para os jovens que estão assistindo agora, a gente sabe que tem a questão da proteção dos avós, né, das pessoas mais idosas, mas quanto é importante essa integração do jovem com a geração dos avós, né? Como é importante dar atenção, porque os avós também querem atenção. A gente está falando dos jovens, o jovem quer atenção, mas a gente esquece, né, que os nossos idosos, eles também estão enclausurados, eles estão sozinhos, eles estão carentes, né? Eles têm menos interação do que quem está vivendo em famílias, está em casal ou sozinho em casa. Então, é muito importante isso, ainda que nós estivemos presencialmente com meu sogro, minha sogra, várias vezes, né, tomando todos os cuidados, mas até a questão de conversar, de ligar, de fazer uma videochamada, mostrar atenção, carinho, isso também é importante, né, Maria? Sim, dá pra ver que, tipo, quando a gente liga, a minha avó, né? Eu ligo minha avó, ela fica extremamente feliz e a gente percebe que isso muda o dia deles, assim, porque eles têm vida monótona agora. Eles já se aposentaram, eles vivem aquele cotidiano. Às vezes, a gente ligar, a gente qualquer ato que seja, que demonstre um pouco de amor. Eu tava. Não pra gente ir na casa dos meus avós agora na Páscoa, mas eu já falei, vou levar um banquete pra gente, vou fazer alguma coisa pra gente comer juntas. A gente tem nosso momento de carteado, né, lá em casa, lá na casa da avó, no caso, e que é um momento que faz diferença, assim. Então eu já vou pra lá, aí ela já fala, ai, quando que a gente vai jogar nosso carteado? Então dá pra ver que faz a diferença, né? O pequeno pra eles faz a diferença. Como eles são mais idosos, qualquer coisa já muda. O psicológico já muda tudo, então é importante a gente dar atenção, né? Inclusive, a gente tem a nossa vizinha, né, a Norma, né, que eu considero ela minha avó, porque viveu a vida inteira comigo e a gente vê como ela fica triste, assim, como ela fica fechada, triste. Então, e ela cuida, a gente vê ela cuidando das plantinhas e quando ela fala com a mãe, por exemplo, ela fica toda feliz e tipo, a gente fica, meu Deus, que amor, sabe? E fazendo o dia deles, a gente faz o nosso dia também. Então, a gente vê quando a minha mãe vai conversar com ela fica toda feliz, sempre sorrindo e ela contagia, né? Então acontece essa troca. É muito legal. Exatamente.
Minha filha querida, que prazer te ouvir assim, dessa forma, que orgulho, né? Já tens um fã-clube aí, o pessoal que conhece você, alguns conhecem pessoalmente, o pessoal de Portugal, que lá é meia-noite, pediu, deixa gravado, sim, vai ficar ali no feed, né? Conhecem a Mariá, mas eu acho que a ideia da gente trazer essas discussões, né? Eu falei com tantos adultos e quis trazer minha filha, né, para a gente falar sobre, enfim, questões alimentares, mas a gente falou um pouquinho de cada É, coisa, né? Muito do que a gente fala nos cafés veio à tona aqui, né? São discussões no bom sentido, sempre com respeito, né? Com respeito às diferenças. Eu mesma, muitas vezes, fico refletindo coisas que ela me fala, fico processando, né? E a gente acaba pensando diferente, de forma evoluída, faz parte. Eu penso que quanto mais distante as gerações, isso eu sempre digo para eles, né? Quanto mais distantes são as gerações, mais difíceis são as mudanças. Então, quanto mais evoluído nós somos, no sentido de entendimento, né? Falo para a galera que está aqui, quanto mais tens que dar. Então, quanto mais discernimento tens, mais tu tens que compreender, mais tu serve, né? Mais você tem que se reduzir para compreender, para levar o outro até um outro patamar. Né? Então, o jovem precisa chegar nessa maturidade, né? Que, graças a Deus, minha filha mostra. e também Diga. desse embate. Hoje, agora, com esse problema da pandemia, a gente está tendo um embate de posições políticas, a gente está tendo embate de questões. Assim, tipo, tem umas coisas que a minha mãe pensa e que eu não concordo, assim como tem coisas que eu penso e que minha mãe não concorda. E às vezes é muito importante a gente, nesses momentos de lazer, a gente deixar isso de lado, né? Ter um pouco de eu digo evolução, um pouco de, sabe? Tolerância. Ter uma tolerância e deixar isso de lado, respeitar, só respeitar e trocar amor, trocar afeto ao invés de trocar farpas, né? Então, Isso. isso é muito importante agora, né? A gente deixar um pouco de lado as opiniões de cada um e se abraçar. E é isso que importa, né? Então, É isso mesmo. Ó, a avó falando aqui. eu Parabéns, sinto falta de você, ó, viu? Amo você. Em breve a gente vai estar aí jogando carta. Minha parceira, às vezes ela é minha parceira. É isso mesmo, gente. Vamos trocar amor e entendimento ao invés de trocar farpa. A Maria falou tudo, né? E as diferenças de pensamento, elas são necessárias. Ninguém evolui pensando igual, né, mana? E acho que isso é bacana. isso, Essas diferenças de pensamento, quando olhadas de forma positiva, elas só fazem a gente crescer, né? Com certeza. com Bom, certeza. um beijo para todos, querida. Obrigada pela partilha, para colaborar, né, com todos nós, para a mim, como mãe, muito orgulho de ti. A quem está assistindo, que também é mãe, que talvez vó, né? Ou que talvez possa encaminhar essa live para alguém, para algum pai, para uma mãe, para um adolescente, né? Sempre faz a gente refletir de alguma forma. E é isso. Obrigada por você ser quem você é. Obrigada por me ensinar todos os Obrigada dias, né? a A você, gente troca. você que me Muito tornou mãe, bom. com certeza. Te É amo. tudo, Te amo. tudo por ti do pai, né? Pai, te amo também. Senão ele fica com ciúmes. Um É, beijo, gente. Ó, adoro vocês. Obrigada, minha filha. Obrigada, pessoal. Amanhã de manhã, aula. Aula não, perdão. Encontro sobre a morte e o morrer, tá? Se você conhece alguém que está passando por um processo de luto, se você conhece alguém que está passando por algum processo de depressão por conta de perdas, amanhã a gente vai disponibilizar o link na bio do Psicogenealogia Liz e também do Instituto Calel. E aí vocês vão poder participar via Zoom. Eu vou gravar, mas a ideia aqui é que a gente pudesse trazer a maior parte de pessoas possível, a maior quantidade de pessoas possíveis para refletir um pouco, para harmonizar um pouco, mudar a nossa frequência vibracional, tá bom? Fique com Deus, gratidão pela companhia e até amanhã.